Pronto. Paz do Senhor a todos, meus amados. Mas saiu do quarto dele. Mas já saiu do quarto dele. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Eu vou continuar aqui. Vocês estão conseguindo ver ainda novamente? Ou não? Sim. Só de uma vez para vocês. Tem até uma escala aqui, mas ele vai ser finalmente, mas ele vai ter que importar. Pronto, então vamos iniciar. Então, assim, uma introdução aqui, esse material é da JMC. Sobre o islamismo, pessoal, é interessante porque uma boa parte do mundo é islâmico, né? É da religião islâmica. Como eu falei na aula passada, o islamismo é a segunda maior religião mundial, assim como o cristianismo e o judaísmo também é uma religião monoteísta. E é uma sociedade cheia de incertezas, né? O autor aqui do material vai dizer que ainda há muitas incertezas com respeito ao futuro do mundo árabe. Isso desde os protestos lá no ano de 2010. Vocês lembram da Primavera Árabe, pessoal? Vocês lembram que estourou, ficou conhecido o movimento como Primavera Árabe, lá no Egito, na Síria, norte do Iraque, o norte da África, Tunísia, Egito, Líbano e Iêmen. Foi um evento que começou a queda de governantes. Os ditadores ali que dominam aquelas nações. Também tivemos Argélia, Iraque, Jordânia, Omã, Sudão, Síria. E esses países sofreram bastante. Desde esse movimento, que foi um movimento de Primavera Árabe. Ainda outros países vivem um temor. Porque o contexto que os países islâmicos vivem é algo meio que surreal. Na semana passada falamos, por exemplo, que existem países que são sunitas e existem países que são xiitas. E a grande verdade é que em países que o Islã domina, as minorias elas sofrem. Como assim? Por exemplo, você está tendo no Brasil o cristianismo de cunho católico. O Brasil é um país cristão, tem mais de 80% de cristãos. No Brasil não é cristão. Então, nós temos ateus, budistas, gnósticos, hindus, islâmicos também. Mas essas minorias em países de cunho cristão, por exemplo, como o Brasil, elas são acolhidas, elas são recebidas. Em países de maioria muçulmana, e que nós invertemos aqui, os cristãos, por exemplo, são minoria, ou não são os cristãos como outras religiões, esse povo sofre bastante, sofre perseguição, sofre opressão, e muito disso é devido à própria lei da Sharia. Mas talvez os islâmicos sofrem a minoria? Não. Pastor, posso interromper o senhor rapidinho? Acho que tem alguém aí que está com o microfone aberto, que está saindo o som todinho, não está dando para entender muito aqui, não. Deixa eu ver. Não, só eu que estou com o microfone aberto agora. Eu acho que o meu. Já se é. Vou fechar aqui. Pronto. Então, nos países de maioria islâmica, a minoria sofre, seja essa minoria cristã, budista, hinduísta, e etc. Nos países que os cristãos são maioria, por exemplo, como o Brasil, estou usando o Brasil como exemplo, as minorias são privilegiadas. Eu acho até interessante que a cultura do Brasil é de privilegiar a minoria. A cultura em países islâmicos é oprimir a minoria. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Egito, hoje o Egito é um país mais tranquilo, mas lá no Egito há a minoria cópita. Então, acho que 8% do Egito é cópita. Cópita são cristãos. Eles sofrem, os cristãos do Egito sofrem.
A maioria do Egito é islâmica, mas o Egito, graças a Deus, é um país mais tranquilo. Mas ainda quando há um atentado, sempre o atentado é contra a minoria copta. Sempre são os coptas que sofrem, são os cristãos coptas. Então, em países, já ficou claro, em países islâmicos, a minoria sempre sofre devido à lei da Sharia, que é implementada, e em países que são cristãos, em sua maioria, as minorias sempre são privilegiadas. Mas, de certa maneira, a Primavera Árabe, ela marcou ela foi um marco na história dos países muçulmanos, dos países islâmicos. E qual é o grande problema disso? O problema é que esses países têm sua ideologia social baseada na religião islâmica. E isso é alarmante, porque os cristãos são perseguidos de tal maneira que são oprimidos. E não só cristãos, como eu já disse, budistas, hinduístas. Entre os perseguidos, os próprios muçulmanos são perseguidos. Por quê? Lembra que eu falei aula passada? As principais vertentes do islamismo é o islamismo xiita e sunita. Então, em países de maioria sunita, os xiitas são perseguidos, as comunidades xiitas. Em países de maioria xiita, os muçulmanos, as comunidades sunitas são perseguidas. E isso é porque o Oriente Médio, pessoal, de certa maneira, ele é uma bomba relógio. O Oriente Médio é muito complicado. Entretanto, os cristãos são perseguidos de todas as maneiras em ambos os países, não importa a vertente do islamismo. E essa perseguição nem sempre é clara. Perseguição ela nem sempre é através de arma, na sua maioria sim, através de conversões forçadas, mas ela também, o cristão é sempre visto como alguém à margem da sociedade. Então as pessoas evitam dar emprego a cristãos, as pessoas evitam andar com cristãos, porque eles são vistos como alguém que está negando a fé e outros problemas sociais ali, culturais. Por exemplo, em alguns países do mundo árabe, cristãos eles são colocados à margem da sociedade de tal maneira, e muitas vezes a conversão ela é proibida. Há países, então, por exemplo, que podem existir cristãos. Pastor, mas eu ouvi dizer que há um dado que existem cristãos nesses países. Sim, cristãos que já vêm de famílias cristãs. Mas a conversão é proibida. Então, por exemplo, o cristianismo em países como esse, ele não podemos propagar o evangelho. Então, a conversão é proibida. Se alguém for pego tentando converter alguém, essa pessoa pode ser julgada e pode ser aplicada nela a lei da Sharia. E quando essa pessoa é alguém de uma família que se converte, para você ter noção, o problema é tão complicado que às vezes a própria família tem que levantar a mão contra essa pessoa. Eu uma vez ouvi dizer de um relato que a menina se converteu, uma jovem, e o pai dela matou ela. Porque ela se converteu e descobriu que ela estava indo para uma igreja. O próprio pai matou ela. Para você ter noção de como é isso. Nós temos casos de cristãs, meninas cristãs que são sequestradas, são estrupadas pelos radicais, Boko Haram, Estado Islâmico. E as pessoas que espancam, estupram, não são presas. Se são presas, depois são soltas. Porque o próprio Estado termina defendendo essas pessoas, entendeu? Porque eles estão sendo vistos como alguém que está cumprindo a lei da Sharia. Eles estão sendo vistos como pessoas fiéis ao islamismo. Para você ter noção, vamos voltar aqui e falar um pouco da cultura islâmica. Estamos falando da igreja perseguida, essa é a igreja perseguida, mas fontes confiáveis alertam que o avanço populacional muçulmano no último decênio do século ultrapassa 1,5 bilhão de pessoas. Instituições missionárias afirmam que atualmente o islamismo é a religião que mais cresce em todo o mundo e ele já ultrapassa o número de católicos no mundo, é aquilo que eu falei até na aula passada. Se a gente separar
os protestantes dos católicos, os muçulmanos são maior. A cada 5 pessoas no mundo, para vocês terem noção, uma segue o islamismo. Isso representa 19% de aumento. De cada 85 mil pessoas que morrem diariamente sem Cristo, 20 mil delas são muçulmanas, quer dizer, quase um quarto. Segundo a CC Crescente Consult, os muçulmanos representam 12% da população mundial, isso em 1990. Hoje não, na década passada, 2011, os muçulmanos já eram 23% da população mundial. E eles não medem esforços para alcançar o objetivo deles. Em 1972, a organização da Conferência Islâmica, os muçulmanos aumentaram seus investimentos, que hoje já representam 83 bilhões de dólares anual, quando constroem suas mesquitas. É normal observar que as doações individuais são de, no mínimo, 100 dólares. Quer dizer, uma doação normal, eu vou botar aqui, não sei quanto está o dólar exatamente, mas vou colocar R$5 para cada dólar. Quer dizer, a doação normal do muçulmano é R$500. A individual, pessoal. Eu vou dar um exemplo. Digamos que na nossa igreja eu tenho 50 pessoas. Cada 50 pessoas ofertando por culto R$500. Ai, Jesus. Aí você vê que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles se preocupam em fazer missões. Não somente no âmbito da religião, mas em todos os aspectos, vida pública, psicológica, social. E vamos entender as diferenças entre o mundo muçulmano e o Ocidente. O catedrático Ahmed Akbar, de estudos islâmicos e professor de Relações Internacionais da American University em Washington, declara que o mundo ocidental e o mundo islâmico não somente enxergam o mundo de maneira diferente, mas estão condenados a encarar uma outra incompreensão. É claro que sem a compreensão da história será muito difícil expor o comportamento muçulmano e impossível compreender sua política e sua vida em sociedade. Então, dar uma parada aqui. Vocês estão vendo que a visão islâmica de missões, ela é completamente direcionada ao foco. Ela é como se fosse unificada. Se você conversar com um árabe, com um muçulmano, árabe não, né? Porque árabe é o povo árabe. Então, nós temos árabes que são cristãos. Mas se você conversar com um islâmico, ele faz de tudo para converter você. Se você conversar com um crente, em sua maioria, o crente ele não está nem aí. O crente ele não faz esforço para converter um muçulmano que o muçulmano faz para converter o crente. O muçulmano ele se preocupa mais com missões do que o crente se preocupa com missões. E a preocupação, se você analisar as 3 formas de fazer missões. Orando, a primeira, a segunda é indo e a terceira é contribuindo. Então, o islâmico, pelas missões islâmicas, ele sempre tem alguém disposto a ir e ele sempre contribui para que sejam feitas evangelizações pela religião islâmica. Se a gente pregar, claro que eles têm uma visão deturpada do que é a salvação, né? Eu acho interessante que para o muçulmano, o Deus dele, o Alá, ele não é um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? O Deus da Bíblia é um Deus pessoal. Jesus é um Deus pessoal. O que é ser pessoal? Jesus é um Deus de relacionamento. Então, Jesus está interessado no teu bem-estar. Jesus está interessado com que você se relacione com Ele. Se você perguntar o islâmico,
ele vai... Você pode dizer, olha, o teu Deus, ele se importa com você? Eles não. Porque o Alá do islamismo, segundo o Corão, ele não é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, um Deus que está preocupado com o teu bem-estar. Mas ele é um Deus que está preocupado apenas com a tua servidão. É por isso que, dia após dia, muçulmanos e muçulmanos dão a vida pela jihad. A jihad é a guerra santa. É por isso que a sociedade deles, eles aplicam a lei da Sharia, que é a lei islâmica. E não tem problema se tu vai morrer, se alguém vai morrer, se alguém vai perder um braço, se alguém vai perder uma perna, porque o que importa é fazer a vontade de Allah. Você vê quando a guerra, o Estado Islâmico invade algum local, eles gritam lá, Allah Akbar, que é Deus é grande, Deus é grande. Então eles estão lá para fazer a vontade de Allah. Você vê que muitos são treinados para se tornarem homens-bomba. E eles vão. E eles vão lá, se explodem num avião, se explodem num prédio, se explodem num país, num Capitólio. Porque para eles estão cumprindo a vontade de Allah. Porque o Allah deles é diferente do nosso Deus. O Deus deles não é um Deus de amor. Não é um Deus de relacionamento. Não é um Deus que está interessado no teu bem-estar. Mas é um Deus que ele quer a todo custo que você cumpra a jihad. A missão do islamismo é cumprir a jihad, a guerra santa. E para cumprir a guerra santa, vale tudo. Então, eles vão investir dinheiro, eles vão treinar missionários, eles vão plantar mesquitas. O islâmico não é mesquinho como crente, meu irmão. A mensagem de Allah, que a missão dele, a jihad, seja pregada aos 4 cantos da terra. Então, devido a todo esse empenho, o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo. Se você pegar a história, o islamismo ele só vai surgir depois do cristianismo. Ele estava passada falando da vida de Maomé. Então, o cristianismo tem 500 anos de vantagem à frente do islamismo. Se você pegar a história do cristianismo, se vocês voltarem lá no material de história do cristianismo e forem ler, vocês vão ver que aqueles países que hoje são países muçulmanos, todos aqueles países eram cristãos. Você pega o início da igreja ali, por exemplo, vamos pegar ali hoje a Turquia. A Turquia é um país islâmico. Mas antigamente na Turquia ficava a cidade de Constantinopla. Era um reino cristão. Então quer dizer que um país que já foi cristão, hoje é um país totalmente muçulmano. Existem pouquíssimas igrejas na Turquia. Pouquíssimas mesmo. Porque a Turquia em si é um país islâmico. Mas tem cristão? Tem, porque a Turquia fica ali, né, na Europa. A Turquia, uma parte da Turquia faz parte da Europa, outra parte faz parte... Turquia ali já é o início do Oriente Médio, vamos dizer assim. Fica ali entre a Ásia e a Europa, a Eurásia, né? Mas um país que já foi cristão hoje é um país islâmico. E não só. Se você pegar o Egito na igreja primitiva ali, a tradição dos coptas, lá que se mantém até hoje, eles dizem que isso. O São Marcos que evangelizou, que foi para lá. O próprio Jesus morou no Egito. Se cumpriu a mensagem do profeta do Egito, chamei meu filho. Então o Egito tinha para ser tudo um país de maioria cristã, hein? Porém, o Egito é um país de maioria muçulmana. Os cristãos são minoria. Se você pegar a Síria, é um país também islâmico. Mas quando você pega as cartas ali, a província da Ásia era aquela região. Então, esses locais que outrora foram cristãos, hoje está na mão do islamismo. A própria ela está na mão dos islâmicos, e cada dia por dia, mais muçulmanos e mais mesquitas são plantadas. E na Europa, cada dia mais igrejas são fechadas.
Eu estava ouvindo um relato de um irmão que ele estava dizendo que na Itália não tinha igreja para frequentar. Então, como é que ele cultuava? Através de live. Porque não tinha igreja para ele frequentar. Você já parou para pensar isso, a respeito disso? Porque a igreja, ela não tem ela não tem a mesma convicção em avançar. Às vezes quer avançar de boca. Não, pastor, vamos, você tem que ter recurso, tem que ter financeiro, tem que treinar o tem que treinar missionário. Você está entendendo como é algo profundo? Só que, do outro lado, um camarada que é islâmico, ele faz tudo isso. Então, ele se preocupa em treinar, ele treina. Vamos pegar aqui as seitas islâmicas, por exemplo, vamos pegar aqui os grupos terroristas. Eles treinam homem bom, eles investem, eles pagam mentores, eles treinam missionários, eles enviam dinheiro, eles têm mais compromisso do que os crentes. Só que quem está carregando a palavra de Deus? A igreja. E a igreja nisso ela é omissa. Ela não tem o mesmo foco. E é por isso que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Mas vamos continuar aqui, vamos trazer alguns dados aqui. Vamos continuar aqui dando parâmetros. Mas o autor aqui desse material ele vai dizer o seguinte, que hoje nós estamos presenciando um tempo de colheita espiritual no próprio mundo islâmico. E também em algumas partes da Ásia. Ainda existe história de pessoas que estão tendo encontros verdadeiros com o Salvador por meio de ações missionárias da família cristã, mas também existem alguns que estão sendo alcançados através de sonhos, visões e revelações especiais. Olha que coisa interessante. Muitos muçulmanos, eles têm tido encontros com Jesus em sonhos, em visões e em revelações. E são muitos testemunhos assim. Nunca isso... Para mim, isso é uma maior prova que nós estamos nos últimos dias, porque isso nunca aconteceu antes. Mas os muçulmanos eles estão tendo histórias, eles estão tendo encontros com Deus muito através de sonhos, porque os missionários lá ainda são muito poucos. E isso não só em países árabes, mas na própria China, na Índia, na Indonésia. Porque a igreja ela tem uma dificuldade de evangelizar nessa região, devido a questões financeiras, a questões da lei islâmica muito rígida, contra a conversão de muçulmanos. Então, há países que existe a permissão de abrir igrejas, mas essas igrejas só para cultuar com os crentes que lá existem. Você não pode haver conversões de muçulmanos para o cristianismo. E existe uma necessidade que tem uma mentalidade da igreja do Ocidente, que somos nós. Nós precisamos olhar para a estatística. O Islã cresce mais do que o cristianismo. Enquanto hoje o islamismo cresce 15% ao ano, o cristianismo só cresce 9%. Quer dizer, eles estão crescendo quase o dobro do que a igreja. Então, a igreja brasileira, por exemplo, que é conhecida como celeiros de missões mundiais, nós enviamos muito missionário, ela precisa mudar a mentalidade. A igreja precisa ter a mente transformada pelo Espírito Santo, para que Jesus venha habitar na igreja. Às vezes a igreja está mais preocupada com o templo, com a estética do templo. Tem muitas igrejas que elas se preocupam mais com a estética do templo do que com o envio de missionários. Eles, para que missionários se não vai fazer parte da minha obra? Por exemplo, tem pastores que só se preocupam em ganhar ovelhas porque haverá dízimo na igreja dele. Então, fazer missões para quê? Se não vai ter um retorno financeiro. E eu falo muito disso, que igreja não é investimento. Eu estava conversando ontem com a irmã da igreja, e hoje também, numa visita que eu fiz, que acontece o seguinte:
Eu sou pastor por vocação. Eu sou pastor por vocação. Então, eu não sou pastor como na ideia de um empresário. Eu vou ficar rico sendo pastor. Eu estudei muito, fiz bacharelado em teologia, fiz seminário, fiz pós-graduação, fiz mestrado, mas para eu usar todo o conhecimento na obra de Deus. Não foi uma espécie de investimento para eu ficar rico a respeito disso. Está entendendo? Então, a igreja brasileira precisa despertar. Ela precisa mudar a mentalidade dela, porque o islamismo continua crescendo. E a igreja, ela cresce menos do que o islamismo. Por exemplo, eu fui debater uma vez os dados com algumas pessoas, e, pastor, mas no Brasil há tanta conversão. Sim, há conversão. Verdade, glória a Deus. Mas a nossa conversão aqui, por exemplo, o camarada é católico e a gente vai lá e converte ele para o evangelho. Amém, amém. Ele estava lá numa vida de idolatria. Mas, de certa maneira, ele também é cristão. E o islâmico não, ele está lá indo converter o cristão para a religião islâmica. Então, enquanto a gente estamos ali na ideia superficial, ele está indo lá e convertendo aquele camarada que era cristão e agora o camarada é islâmico. Ele está indo lá converter o hindu, ele está indo lá converter o ateu. E isso é a mentalidade do muçulmano. Então, assim, precisa haver uma mudança de cenário, de mentalidade na igreja brasileira, na igreja local. E vocês são os agentes dessa mudança. Vocês que estão me assistindo aqui. Vocês são o agente dessa mudança para a igreja local, para a igreja que vocês congregam. Porque essa mudança, primeiro, ela é interna para depois ser externa. Vocês estão compreendendo isso? Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse assunto? Alex? Não, pastor, por enquanto não. Tá bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, os muçulmanos, conceito origem, Maomé e Alcorão. Muita gente costuma confundir os termos ligados a esta religião, por isso é necessário identificar e saber um pouco mais sobre alguns termos e conceitos, para a gente poder entender melhor as distinções. Existe um modelo aqui proposto por um homem chamado Tariq al-Salam, autor do livro Islamismo, a Grande Batalha Espiritual para a Evangelização dos Fins dos Tempos. Então, vamos lá. Identificando os conceitos. Então, muçulmano. O que é um muçulmano? Muçulmanos são aqueles que professam a fé da religião conhecida como islamismo. Todo seguidor do islamismo, da religião islâmica, é um muçulmano. A ideia que um muçulmano autêntico se submete aos desejos de Alá, palavra árabe para Deus. Então, grave essa palavra, se submete aos desejos de Alá. No islamismo, pessoal, existe a ideia da submissão. Então, lembra que eu falei que o Deus do islâmico, o Alá, ele não é um Deus pessoal, ele não é um Deus de relacionamento, ele não está interessado com o teu bem-estar, ele é um Deus de submissão. Então, a religião islâmica, ela prega que todos os povos da terra precisam se submeter lá, se render. Então, eles pregam a rendição, a submissão. Todos precisam se submeter à vontade de Alá. Islamismo é o nome da religião e a palavra islamismo significa submissão ou rendição. Corão sagrado do islamismo e, segundo a tradição islâmica, foi revelado pelo profeta Mohammed durante 23 anos de sua vida, por meio do anjo Gabriel, o profeta, ainda que iletrado, de maneira milagrosa, ele recebeu ensinamentos para transmitir os fiéis, transformando as revelações que ele recebeu do anjo em um livro. Então,
Eles afirmam que o Alcorão conta do livro original que está no céu. Então, na crença islâmica, há um livro no céu e Gabriel ditou para o profeta Maomé, o profeta Mohammed, tudo aquilo que estava no livro através de visões e Mohammed foi escrevendo. Também há uma crença em gênios, viu, pessoal? Não está listado aqui, mas é uma crença antiga. Alguns muçulmanos acreditam em gênios. Você pega lá o desenho do Aladim e etc. Então, nós temos o árabe. Árabe é o povo de uma terra árabe. O termo relacionado está ligado aos povos da Península Arábica. Só que devido ao aspecto geopolítico, está ligado a todo mundo do Oriente Médio, hoje em dia, né? Mas também é o povo do norte da África. E um pessoal do sudoeste da Ásia. Então, o mundo árabe tem mais ou menos 400 milhões de pessoas. Mas a realidade é que já se acredita que esse número está quadruplicado. Então, nós teríamos ali cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Só para vocês terem noção, é muita gente mesmo. Então, entretanto, não podemos confundir entre árabe e muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Só para vocês terem noção. Por exemplo, o povo do Irã é persa. O Irã seria a antiga Pérsia. Então, o Irã é persa, é um país persa. O povo do Irã, em sua maioria, é muçulmano, a grande maioria esmagadora, acho que é de origem xiita. São islâmicos de origem xiita, muçulmanos de origem xiita, mas eles são persas, eles não são árabes. Mas nós também, por exemplo, temos árabes católicos, drusos, maronitas, ortodoxos, entre outros. Todo muçulmano respeita o árabe, pois o profeta Maomé, popularmente, era árabe, e o livro sagrado, que é o Corão, foi escrito em árabe. Já fique claro para você aí que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Só para vocês terem noção disso. Então, nós ainda temos que, atualmente, nós temos 23 nações árabes. Nós temos 23 países árabes. Líbia, Egito, Marrocos, Jordânia, Síria, são alguns exemplos. A maioria dos muçulmanos se encontra nos países árabes, mas o exemplo mais claro é da Indonésia, que possui mais de 190 milhões de muçulmanos. Olha só, pessoal. Nós temos o turco, e muita gente ao redor do mundo costuma generalizar, acha que turco e árabe é a mesma coisa, que árabe é turco, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um turco é um país chamado Turquia, mas na história, os países árabes do Oriente Médio têm marcas políticas muito mais fortes de guerras com os turcos. Então, a Turquia sempre teve ali problemas com outros países da região. Principalmente, nós pegamos aqui em 1281, nós tivemos ali problemas na geopolítica mundial envolvendo os árabes e os turcos. Então, turco não é árabe não é turco. Isso pode ser entendido até como uma ofensa desnecessária, viu? Nós temos também o maometismo, ou maometano, que é uma pessoa que segue os ensinamentos de Maomé. Muitos muçulmanos não gostam desse título, porque isso você vai estar atribuindo ao islamismo uma religião de homens, e eles não gostam dessa nomenclatura, porque para eles só Deus deve ser adorado, só Alá deve ser adorado. Então, para eles, Alá é um ser uno, não é uma trindade diferente do cristianismo. Ele não é uma trindade, ele também não é um ser pessoal, ele não é um Deus de relacionamento, mas ele é um Deus que exige submissão. Outros termos importantes ainda, que são comumente usados, nós temos ainda Meca, Medina, que são cidades sagradas para os muçulmanos. Temos a Pedra Negra, a Hajj. Nós temos o Ramadã, que é o
mês sagrado dos muçulmanos, a Jihad, que é a Guerra Santa, sunita e xiita, que eu expliquei a vocês, que são, por exemplo, são algumas das divisões do islamismo, né? Ano passado eu disse para vocês que o profeta Mohammed nasceu em 570 depois de Cristo, em Meca, na Arábia Saudita. E é interessante, pessoal, que a religião que predominava ali era o politeísmo. Então, cada um adorava seu Deus, havia vários deuses. Estima-se que havia pelo menos religião. Havia ainda, né, por essa época, comunidades de zoroatrismo, judaísmo, e havia também cristãos estabelecidos em meio aos povos árabes ali. O cristianismo era fraco, vamos analisar o cristianismo nessa época, ele sofria influência judaica, os cristãos eram conhecidos como o povo do livro, em árabe Al-Kitab, referência à Bíblia Sagrada, e nós temos isso referência no próprio Corão. O ambiente de Meca era tolerante a seus habitantes, o povo tinha, a religião era aquele misto, né? E o povo, o judaísmo e o cristianismo, eles tinham sua influência ali. Os talmudes e as literaturas também apócrifas dos cristãos. Se você ler o Corão, você vai ver que havia ali uma vida meio que esotérica. Havia um ambiente de pluralismo religioso, cada um de sua religião. Até o dia que Maomé, ele vai dizer que teve um contato ali com o anjo Gabriel, recebeu uma revelação de Deus. Alguns chegam a dizer que, alguns historiadores, que o cristianismo da época, naquela região, era um cristianismo meio infiel, não era um cristianismo com base bíblica, mas era um cristianismo que era moldado à própria cultura judaica. E Maomé, alguns acreditam que ele teve um contato ali com o cristianismo, só que ele não entende a ideia da Trindade. Então, ele não entende a doutrina da Trindade, ele acha que a Trindade é Jesus, o Pai e Maria. Então, ele rompe ali com aquela ideia de cristianismo e ele começa a condenar toda a prática idólatra. Ele reivindica o monoteísmo, que é um só Deus, porque para ele o cristianismo era uma espécie de politeísmo também, era um paganismo para Maomé, né? Segunda visão de Maomé. E começa a ter choques nessa comunidade. Os cristãos, por exemplo, eram acusados de menosprezar o caráter único do Deus verdadeiro, por atribuir a divindade a Jesus Cristo. E o politeísmo meio ali predominante também. E nesse contexto meio perverso, meio satânico, podemos dizer assim, Maomé começa a pregar. E ele começa a praticar ali a jihad. Ele começa a guerrear em nome de Alá. Então, assim, o islamismo nasce mediante uma evangelização. Ele nasce mediante uma guerra santa. Nós temos... É importante entender corretamente a Bíblia Sagrada. Nós temos ali Maomé, ele não entende o cristianismo, ele acha o cristianismo uma maneira meio politeísta de se adorar a Deus, e ele tem um desejo ardente de reivindicar uma religião que adore um único Deus. Então, ele diz que só pode ser adorado a Deus. Então, ele se autodenomina um servo de Alá. O pai dele se chamava Abdullah, servo de Alá também, e que era um homem justo. Eles eram membros do tribo dos Coraxitas, e ficou depois da morte do pai. Ele era um comerciante, estava ali sempre nas rotas de camelos, mas não ganhou muito dinheiro e tinha vários filhos. Não pôde dar melhores condições de vida e começou a cuidar dos rebanhos e viajar em caravanas central. Ele era líder de caravanas. Alguns estudiosos ainda dizem que por influência do avô dele, antes que ele fosse morar com o tio dele, ele já detestava a idolatria.
entre aquelas tribos ali politeístas. Ele queria uma religião pura. A gente pode ver nele até alguém com um ideal, com alguém querendo lutar por uma verdade. Ele vai ter um contato com o cristianismo e o judaísmo, entre as caravanas que ele fazia, entre as viagens, mas ele tem uma compreensão errônea. Isso é o problema. Por isso que você precisa ter uma compreensão correta do cristianismo. Por isso que as igrejas precisam discipular melhor os seus membros. A gente, às vezes, foca muito no culto, mas a gente precisa focar no nosso discipulado. A igreja precisa crescer em qualidade, não só em quantidade. Tem um missionário, segundo alguns relatos, por nome de Don McCulley, foi missionário por 18 anos no Paquistão. Ele deu um curso para obreiros brasileiros sobre a evangelização de muçulmanos. E disse que Maomé era um homem sensível e inclinado ao monoteísmo. Segundo esse autor, McCulley, não sei se a pronúncia é correta, os judeus que viviam na Arábia Saudita diziam que nós temos a Moisés como nosso herói. Os cristãos diziam, nós temos a Jesus como nosso Messias. E vocês, árabes, não têm ninguém. Vocês são um povo pagão. Sem nenhuma história e sem nenhum herói nacional. Olha que coisa para o psicológico. Isso de Maomé, porque os cristãos eles tinham Jesus, os judeus tinham Moisés, enquanto isso, os povos árabes eram diversas tribos independentes, pagãos, cada um, eles viviam em guerra, eles sempre foram tribos difíceis, e quem vai conseguir unir esse povo é justamente o profeta Maomé. Maomé tinha 3 opções na época, segundo o McCulley. Confessar que não era um profeta, mudasse para uma cidade onde não haveria judeus, ou matar os judeus em Medina. Mas Maomé ele toma uma decisão histórica que é simplesmente matar todos os judeus. Então ele conhece uma viúva também muito rica, por nome de Khadija, porém ela era 15 anos mais velha do que ele, e pela dedicação dele ao trabalho, ele vai receber um convite para administrar a caravana mercante de Khadija, dessa viúva, né? Então, por ser caráter, passou conhecido como Al-Amin, que é aquele que é digno de confiança. Com 25 anos, ele casa com essa viúva, então se ele tinha 25, ela tinha 40, e ele tem 6 filhos com essa viúva, simplesmente. Ele tem 6 filhos com essa viúva. Todos morreram, uma menina por nome de Fátima, e com o casamento, Maomé passa a ser uma pessoa rica e membro da aristocracia dos comerciantes, né? Podemos dizer assim. Ele começa uma busca espiritual intensa, a fim de buscar o sagrado, a ideia verdadeira, do Deus verdadeiro. Começa a jejuar, começa sempre a estar jejuando, começa a estar sempre orando. Ele passa a ter mais uma vida ascética. Começava a subir as montanhas, e a crença islâmica, a crença da região, a crença da cultura das tribos pagãs, era que as montanhas eram habitadas por djinns, que seriam uma espécie de demônios. Djinn seria a ideia que nós temos de gênio, pessoal, também, viu? Então, as montanhas do deserto eram habitadas por djinns, por gênios. Então, ele começa a seguir o caminho dos videntes, em uma busca espiritual incessante. Ele entra dentro de uma caverna em um monte, próximo à cidade de Meca, e depois ele sai dessa caverna e foi citado por um anjo Gabriel, um arcanjo que era mencionado por cristãos e judeus. Ele dizia que a Gabriel apareceu para ele em nome de Deus, era o mesmo Gabriel que os cristãos e judeus adoravam, e ensinou para ele sobre os caminhos de Alá. Ele tinha cerca de 40 anos, ele passava muito tempo na caverna meditando. E ele escutava que dizia para ele recitar algum verso. E os versos que o anjo recitava
se encontra na Sura de 1 a 5, Sura 96 do Alcorão. Segundo o profeta Maomé, quem havia falado com ele era o próprio anjo Gabriel, que é Gibril em árabe. E foi ele que ele chamou de mensageiro de Alá. Então, Maomé, ele se autodenomina o mensageiro de Alá. E a principal tarefa dele era proclamar nos primeiros 4 anos que Alá era o único Deus e que Maomé era seu profeta. Depois daquela experiência transcendental, ele voltou para casa, contou para sua esposa, contou para os amigos. Só que ele tinha um parente que era um monge cristão chamado Wahak bin Hafok, que depois de escutar a história de Maomé, lhe disse que a entidade era o anjo Gabriel. Bom, ele, na verdade, nem foi ele que disse que era o anjo Gabriel, mas foi o amigo que disse, né? Ele resistiu no início, mas depois ele aceitou que era o anjo Gabriel e começou a ter revelações com aquele suposto espírito. As biografias ocidentais dizem que era o anjo Gabriel de fato, o que é contrário às afirmações das bibliografias árabes, que descreve como sendo um djinn, palavra persa que significa espírito associado ao demônio. Então, a primeira pessoa que aceitou a mensagem foi a própria esposa dele, Khadija. O segundo foi um primo, Ali Talib, e depois outras pessoas, geralmente parentes deles, escravos, servos. E as revelações foram aparecendo de maneira gradual. Depois, todas elas foram compiladas num livro, escrita pelos companheiros dele, por sua própria iniciativa. E esse texto é chamado de A Tradição. Para vocês terem noção de como isso é problemático, né? Nós temos ali até um cristão no meio, um camarada que era cristão na época, que fez parte ali do início da estruturação do processo do islamismo. Então, nas palavras Qirá, significa recita, e nós temos aí as recitações do Corão, que foi quando o Maomé escutou pela primeira vez o que o anjo falou, né, mandando ele recitar aquilo que ele estava ouvindo, escrever. É interessante que para o islamismo, pessoal, para o Corão, Jesus ele falhou na tarefa dele. Então, Jesus, que é Yassan, é considerado um profeta, mas ele falhou. Então, Maomé é a última revelação de Deus para a humanidade, segundo a religião islâmica. A cidade de Medina passou a ser capital da religião islâmica e começou a haver guerras, porque aqueles povos bárbaros, as tribos bárbaras, as tribos nômades ali do deserto, todas elas foram convertidas através da jihad, que foi a Guerra Santa. Então o islamismo ele já nasce em meio a um banho de sangue. Logo, Maomé se tornou um estrategista, ele foi mais um líder militar do que um profeta. E ele foi um líder militar, um ascético, né? Você está vendo que a gente para analisar até essa questão, pessoal, da oração, gente que vive muito em oração sem um direcionamento da palavra pode levar aquela pessoa a fundar uma seita, uma nova religião. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. João, capítulo 1, vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Paulo vai escrever que toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, por exemplo, em todas as religiões existe essa questão da meditação, da oração. No espiritismo há isso, no budismo há isso, no islamismo há isso. Você vê que o profeta Mohammed, né, o profeta Maomé, ele vai buscar essa vida ascética de subir monte, descer monte, oração, jejum, até que ele vai alegar que ele teve visões. E as visões formaram uma nova religião. E ele foi convencendo as pessoas. Logo, ele se tornou um ótimo líder político, um líder militar, e foi considerado, de certa maneira, até um governante. Então, na figura de Maomé, ele conseguiu unir as tribos bárbaras, as tribos árabes, as tribos nômades. Ele se torna um líder militar,
ele se torna um líder político, ele traz a paz àquela região que era uma zona de conflitos, de vários interesses, e com o passar do tempo ele consegue alcançar até a simpatia dos judeus que declaravam publicamente oposição a eles. E o principal argumento era que os judeus tinham recebido no passado somente uma parte do livro sagrado de Deus, e que muitas citações bíblicas eram intencionalmente traduzidas por rabinos e escribas judeus. A gente vê que é um negócio meio complicado, um misto. E ele começa ali, nesse contexto, uma guerra santa para converter cristãos, judeus, árabes, politeístas, muçulmanos. Quem é contra ele morre, né? Porque, na verdade, ele está ali para praticar a guerra santa. Se a gente pegar uma citação aqui do Alcorão, segundo a Sura 9.63, ele vai dizer que o profeta Maomé diz o seguinte: acaso ignoram que, contrariando a Deus e seu apóstolo, terão o fogo do inferno onde permanecerão eternamente. Essa será a afronta suprema. Então, quer dizer que, se você ignorar o islamismo, se você ignorar a causa islâmica, que é a jihad, a guerra santa, todo muçulmano ele é convocado para fazer a guerra santa. Se ele ignorar a guerra santa, que é a missão islâmica, ele está sujeito ao inferno. Então, o muçulmano ele já é ensinado desde cedo que ele não pode negligenciar a missão que foi dada a ele, que é a jihad. E para isso, se necessário, ele vai pegar em arma, ele vai investir dinheiro. O muçulmano ele não vai medir esforços. Em 630, então, Maomé conquista a cidade de Meca e ela é declarada como o local centro do islamismo. Logo, o Islã passa a ser a religião para unir os povos árabes e, de certa maneira, ele traz essa unidade entre as centenas de milhares de povos árabes e até mesmo povos persas que estavam espalhados e lutavam em guerras entre si. Então, ele estabelece um governo islâmico e em Meca, naquela época, havia pelo menos 90 mil discípulos de Maomé. Isso foi registrado em 632. A última mensagem dele, ele declara que todo muçulmano é irmão um do outro e que os muçulmanos são iguais. Deveriam evitar crises entre os muçulmanos e que o sangue que deveria ser derramado deveria ser o sangue dos pagãos. E não deveriam ligar as ofensas de outrora em que os povos eram pagãos, pois a partir daquele momento existia apenas um Deus. Ele também declara que os muçulmanos devem sair para a batalha contra cristãos e judeus, que são declarados hereges. Entretanto, no dia 8 de junho de 632, Maomé morre aos 62 anos. Ele morre com 62 anos. Vou fazer aqui umas considerações finais. Ele teve uma infância com controversa, problemas na adolescência. Alguns olham para o profeta Muhammad como alguém que era carente, uma pessoa carente, sem afeto, e que ele teve uma influência negativa dos cristãos e dos judeus da época, né? Que eram, de certa maneira, soberbos. E isso produziu nele um sentimento de repulsa, pessoal. Existe no Corão, livro sagrado dos muçulmanos, uma mensagem de alerta sobre os cristãos e os judeus, e que os muçulmanos precisam perseverar no caminho correto, que é o Islã. Muitos adeptos do livro, que são cristãos e judeus, por inveja, desejaram que vocês voltassem a ser incrédulos. Então, eles acusam a gente que são cristãos de inveja. Então, que Allah lhe perdoe até que Allah faça cumprir os seus desígnios. Isso está lá na Sura 2.109.
Na verdade, é muito difícil fazer uma análise complexa das revelações de Maomé, né? Alguns pensam que aquilo foi turbulência, ansiedade religiosa, esquizofrenia, alegar ter, escutar vozes e visões, mas, na verdade, não passa de especulação. O doutor Don McCarvey afirma que, como é tentado falar mal de Mohammed e de seus ensinamentos, devido a todo o sofrimento que estes causaram aos cristãos ao longo da história, né? E é conveniente recordar que os países regidos pela lei da Sharia é uma ofensa falar mal do profeta. Então, em países que a lei da Sharia é aplicada, a lei islâmica, é proibido, é crime e é pecado falar mal do profeta Maomé, que é o profeta do islamismo. Não sei se vocês lembram, mas há um caso atrás, o pessoal ouve, eu já estou encerrando, quero abrir aqui um debate para vocês, teve um ataque ao jornal francês, eu não lembro se era, não lembro o nome deixa eu pesquisar aqui o nome do jornal, mas esse jornal fez uma charge com o profeta Maomé. Deixa eu dar só uma olhada. Charlie Hebdo. Foi esse jornal. E esse jornal fez uma charge do profeta Maomé. Fez uma caricatura do profeta Maomé e isso deu um problema grande. Que houve uma tragédia em Paris na época. Não sei se vocês lembram. E quando houve lá um ataque terrorista, os extremistas islâmicos, disseram que eles estavam se vingando no jornal por falar mal. Não sei se vocês lembram, isso foi notícia mundial, estourou no mundo todo. Não estou dizendo que o jornal é correto, né? O jornal errou também, fez uma sátira lá com o profeta, eu não lembro mais exatamente como foi, depois vocês dão uma pesquisada, mas os islâmicos foram lá e fizeram. Foi uma bagaceira que aconteceu lá. Houve um atentado terrorista contra o jornal, contra o próprio jornal. Porque eles levam a tarefa deles ao extremo. E em profetas, onde a lei islâmica é aplicada, lembra que eu falei no início da aula, em países islâmicos as minorias sofrem. Em países cristãos, as minorias têm prioridade. Se a gente pegar o Brasil aqui, a minoria no Brasil ela tem prioridade. A galera da turma LGBTQIA+, o cara que é ateu, o cara que é budista, ele tem prioridade no Brasil. Mas em países da maioria islâmica é aplicada a lei da Sharia. Então a minoria precisa conviver de acordo com o que é a maioria. Deixa eu fazer uma consideração final para essa aula. A gente vê que essa matéria se enquadra em seitas e heresias, né? Só que como o islamismo é a religião que mais cresce, eu acho super interessante que hoje o muçulmano está mais preparado para evangelizar o cristão do que o cristão evangelizar o muçulmano. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa aqui para a gente ir para as considerações finais. Alex. Pastor, a gente vê o quanto o pessoal do islamismo, eles de fato, como que eles levam a sério a religião deles. Nossa, isso. É uma forma bem assim assustadora. E a gente tendo mais contato, né? Mais contato aí, lendo um pouco mais a fundo, né? As informações que eu tinha sobre o islamismo, né? Tá por alto aquilo que a gente vê na televisão e tal, mas dentro da aula, desde a última aula eu não pude estar, mas eu peguei o vídeo para assistir, é assustador o tamanho da dedicação que eles têm, e eu fico imaginando se a gente tivesse a dedicação
que eles têm também, a gente estaria bem mais longe aí em nível Sim. de conversão, entendeu? Sim. E- Deixa eu fazer um dado pastor. Entre 2010 a 2050, vai ter um crescimento de 13% do islamismo no Brasil. Caramba! No Brasil, hoje, nós temos cerca de 1 milhão, já são mais de 1 milhão de muçulmanos, 90 mesquitas e salas de oração, além de 80 centros islâmicos. Então, assim, já é um crescimento assustador no Brasil. É alarmante o negócio. Não é? É bem difícil mesmo, bem alarmante a situação. Graciele, Michele, O que eu achei interessante foi mais assim a parte da missão. Para você ver, a gente cristão não foca tanto em missão como eles lá focam. isso. Isso é devido a uma falta de cultura. Eu vou para o professor do Malafaia falar uma coisa que é verdade. Ele disse, como é que a gente abre a igreja, a Vitória em Cristo? Ele comentando sobre a igreja dele. A gente não sai procurando, vamos lá, uma igreja, não. Ele cria toda uma organização para abrir uma igreja. Porque, pessoal, a igreja não é só o culto. Então, a igreja precisa ter ali um instituto bíblico, a igreja precisa treinar o grupo, a igreja precisa disciplinar o membro. E as igrejas hoje, brasileiras, o cristianismo brasileiro, ele é muito complicado. Porque é uma igreja que foca no culto. O culto foca mais na oração. E não tem ensinamento, não tem avanço, se torna mais o culto brasileiro, mas o culto do ego. O culto no Brasil é o culto do ego. Eu vou na igreja para me sentir bem. Eu vou na igreja porque eu quero me sentir bem. E isso é pegado, essa mercadoria vendida nos altares. A igreja brasileira não tem mais o foco em treinar missionários, em treinar obreiros, em enviar, em custear, em fazer a manutenção, e para isso precisa de recurso. Então, hoje nós estamos perdendo as pessoas que investem na obra financeiramente. Então, nós vemos os pastores no Brasil com... Não que o pastor não possa ter um carro bom, mas com carrões, com mansões, com helicópteros, com aviões, mas nós não temos os pastores no Brasil focados em missões. Em treinar obreiros, em discipular obreiros, em preparar cristãos. Porque, por exemplo, você evangelizar um muçulmano, ou é Deus que vai dar muito poder e unção para você, em nome de Jesus, realizar curas, milagres, maravilhas. Ou você tem que ter muito conhecimento bíblico e muita graça de Deus, porque o muçulmano ele estuda muito a Bíblia. A nossa própria Bíblia ele estuda para poder refutar a gente. Tem um pastor, irmão Mendy, que ele se converteu quando estava fazendo mestrado em teologia islâmica. E uma das coisas, ele tinha que ler a Bíblia Sagrada para poder refutar a Bíblia. Então, a tese de mestrado dele era refutar a Bíblia. Você tem noção do que é isso? Glória para Jesus. A igreja brasileira precisa mudar a mentalidade. E essa mudança ela começa na igreja local. Não adianta só promover evento de missões, evento disso. Tem muita igreja que faz culto de missões, arrecada o dinheiro, nem investe em missões. O dinheiro continua na igreja. Aí fala do missionário que está lá fora, fala da janela 1040, mas não investe lá, não envia ninguém para lá, não ajuda. Cada um foca só em sua denominação. Não existem projetos missionários. Então, a igreja brasileira hoje ela passa por
essa crise de identidade. Mas, por isso que precisa haver um despertamento na igreja brasileira. Precisa haver um despertamento. E havendo esse despertamento, haverá uma mudança. Então, assim, nós precisamos orar e nos preparar para que nós venhamos ser agentes motivacionais, agentes de um despertar maior, para que, através da nossa vida, Deus possa levantar pessoas para enviar. Porque tem muita gente que tem medo do muçulmano. Ai, meu Deus, eu vim para o Brasil e eu vai ser um homem bom, vai explodir. Não, deixa eles virem, deixa Deus trazer para a gente aqui evangelizar eles. Só que a gente precisa ter graça, ter unção, ter conhecimento para poder evangelizar eles. Você está entendendo? Ei, pastor, uma situação. Rapaz, essa questão que o senhor está falando realmente é bem verdadeira em questão da igreja não mais investir em questões de missão. Acho que a igreja negligenciou tanto essa parte que missionário agora virou cargo eclesiástico. Né? Não sei aí, mas aqui no Rio, meu Deus do céu, aqui no Rio. Não, mas isso aí está no Brasil todo. Missionário virou cargo eclesiástico. Virou cargo eclesiástico, cara. Você conhece gente. Você tem noção. Eu não estou dizendo que missionário é só quem está no campo, porque o campo pode ser a tua rua, a igreja local, ela pode fazer projetos, mas o missionário virou cargo eclesiástico, e a gente tem um missionário na igreja que talvez nunca fez um projeto, nunca desenvolveu, nunca fez o evangelismo. O evangelismo no Brasil, ele é através de folheto. Então a gente compra ali um bolinho de folheto e sai ali distribuindo, mas não há projeto. Por exemplo, nós temos 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. Como é que a gente vai fazer para alcançar esses muçulmanos? Será que as igrejas esses muçulmanos? A igreja brasileira, ela não sabe se vai para a esquerda ou para a direita. Está entendendo como é difícil? Entendi. A igreja brasileira chegou no ponto que ela precisa evangelizar ela mesma. Você está entendendo? Mas vocês podem ser agentes que Deus vai usar para despertar outras pessoas. Hoje é só a segunda aula sobre esse assunto, é um assunto muito vasto. A gente pode ver que através de... Até a ideia que o Maomé ele vai pregar, não, porque teve um anjo que falou comigo. Eu recebi a revelação de um anjo, né, que ele alega ser o anjo Gabriel, e etc. Mas quando a gente vai analisar, e quando a gente pega uma análise de um anjo bíblico, né, uma análise bíblica sobre o anjo, a gente vê que isso é totalmente antibíblico. Pega aqui, ó, Gálatas 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ao longo do céu, vos anuncie outro evangelho, além destes que já vos tenho anunciado, que ele seja anátema. Então, quer dizer, anjo não pode pregar um evangelho diferente do que a palavra prega. Toda seita, toda falsa religião, ela sempre vai falar que um anjo pregou, um anjo apareceu a mim. Nós temos isso no mormonismo também. Joseph Smith vai dizer que teve um encontro com um ser ressurreto chamado Moroni. Maomé vai dizer que foi o anjo Gabriel que anunciou um evangelho a ele diferente do evangelho bíblico, e tudo isso precisa ser rejeitado para a igreja. Tem muita gente que abre igreja aí dizendo, porque um anjo falou comigo, eu tenho que fazer isso, e quando você compara o ensinamento daquela pessoa com o ensinamento bíblico, é totalmente uma heresia. Mas precisamos nos preparar, pessoal. Amém? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu vou postar um vídeo para você, mas eu queria que vocês pesquisassem sobre a Primavera Árabe. Amém? Primavera Árabe. Primavera Árabe. Viu? Paz do Senhor para vocês. Deus abençoe, uma boa noite. Paz do Senhor, pastor. Boa noite.